Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador. Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 1º de maio de 2025. Aliás, parabenizando você, trabalhador e trabalhadora, eu informo que o Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. Moradores do bairro Bom Pastor, na zona sul de Juiz de Fora, acompanharam nesta quinta-feira, alguns mais incomodados, inclusive, a demolição de uma das casas do período de arquitetura modernista que chegou ao Brasil no início do século passado com a adoção de um novo estilo às construções que destacavam a beleza, o progresso e o requinte daquele contexto. O projeto desse imóvel na rua Doutor João Penido, número 60, uma das principais do bairro, foi desenvolvido pela família Arcuri. Arthur Arcuri foi um dos arquitetos da época de maior expressão nacional e tinha vários trabalhos em Juiz de Fora. Foi ele, por exemplo, o responsável pela concepção da atual Praça do Bom Pastor, que teve importante participação também do paisagista Burle Marx. O bairro, o Bom Pastor, por sinal, possui considerável concentração de residências em estilo modernista, até mesmo a igreja. A casa demolida nesta quinta-feira é citada na obra do arquiteto Antônio Carlos Duarte, Arquitetura Moderna Juiz de Fora. O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Juiz de Fora, o CONPAC, ainda não se manifestou sobre a demolição de hoje, que teria sido feita com alvará para essa ação. E o Conselho de Pastores de Juiz de Fora, o CONPAS, elegeu nova diretoria esta semana. O pastor Célio Neto assumiu a presidência do Conselho e, entre as medidas iniciais do mandato, divulgou a intenção de retomar a Marcha para Jesus na cidade, que foi transformada pela Prefeitura em bem imaterial do município. A última edição da marcha foi em 2019. Logo após entrou a pandemia e o evento, que sempre levou milhares de fiéis às ruas de Juiz de Fora, parou de acontecer. O novo presidente do CONPAS garantiu que está se mobilizando para retomar essa iniciativa de mobilização dos evangélicos. Estou aqui para trazer uma grande notícia. Para você que sente saudade da Marcha para Jesus, se prepare, porque depois de 5 anos, agora este ano, nós estaremos trabalhando para que esta marcha venha acontecer. Estaremos sentando junto com a administração da cidade para viabilizarmos todo este trâmite, para trabalharmos para que isso venha acontecer ainda em 2025. Eu quero que você crie expectativa, porque será um marco na nossa cidade. Deus te abençoe. Foi aprovado na noite desta quarta-feira na Câmara Municipal o empréstimo de 660 milhões de reais solicitado pela Prefeitura de Juiz de Fora junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Os vereadores aprovaram esse financiamento em 2 reuniões extraordinárias na Casa. A quantia está no projeto de lei apresentado pela Prefeitura. De acordo com o Executivo, o valor vai viabilizar ações do programa Juiz de Fora Sustentável e Inovadora, que inclui iniciativas nas áreas de mobilidade, saneamento e modernização urbana. Fazem parte dessas iniciativas, por exemplo, a reestruturação do centro histórico da cidade, no entorno da Avenida Getúlio Vargas, ruas Marechal Deodoro e Batista de Oliveira, a requalificação das margens do rio Paraibuna, com a construção de uma ciclovia, além da estação de tratamento de água de Chapéu d'Uvas e usinagem de resíduos sólidos. Ainda segundo o projeto da Prefeitura aprovado pela Câmara, o pagamento do empréstimo vai ser feito em até 25 anos. E foi reinaugurada hoje a Praça Clodsmith Riani, no centro de Juiz de Fora. O espaço foi entregue à população justamente no Dia do Trabalhador, uma homenagem ao sindicalista que dá nome ao local. A praça foi reaberta após um ano de reformas. Foi uma obra, de recuperar, de requalificar, de reestruturar a antiga Praça do Riachuelo, é uma entrega para atender a comunidade de Fora, como mais um espaço de lazer, de encontro, de aconchego. Algumas etapas da obra ainda não foram concluídas, como um espaço para tomar café. Não, isso aqui falta muito pouca coisa, mas a prefeita fez questão de já entregar. Ela já pode ser usada pela comunidade, para encontros, para passeios, para trazer seus cães, para sentar nos nossos bancos, nas nossas praças. O banheiro já vai estar pronto, faltam uns pequenos detalhes. O espaço de café, a gente acredita que no próximo mês já está funcionando, que é uma área onde as pessoas podem sentar, fazer seu lanche. E uns detalhes mais ou menos de plantar algumas flores, Isso aí são pequenas coisas. Placas de identificação em homenagem a nomes históricos da cidade e do Brasil
foram recolocadas em plástico ao invés de bronze. Nós estamos atentos a isso, né? Recebemos essa informação, vamos avaliar o que for melhor, né? É um plástico que vai sobreviver ao tempo, né? Mas se avaliarmos que é necessário botar, né, uma placa de bronze, isso vai ser feito. Então, há uma discussão interna, né, no setor nosso, responsável pela essa praça, né, vai avaliar. É muito bom que a comunidade indique problemas. Olha, falta ali uma rampa, falta um lugar aqui que precisa plantar uma árvore. Então, é importante essa interação. As obras começaram em maio de 2024, depois de autorização da Caixa Econômica, já que os recursos são federais. Em novembro de 2023, tapumes foram colocados no entorno para proteger o canteiro de obras. Parte do investimento foi destinada por emenda do deputado Charles Evangelista. O restante é contrapartida da Prefeitura. A praça ganhou um novo nome em homenagem ao sindicalista Clodesmith Riani. Por isso, a reinauguração acontece justamente no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Exatamente, né? Há um ano atrás a prefeita assinou a lei denominando essa praça. E falou, daqui a um ano nós vamos inaugurar essa praça, né? Então, o Dia do Trabalhador é simbólico, né? É um dia no mundo inteiro comemorado, e em Juiz de Fora nós comemoramos com a história de Clodesmith Riani, da sua luta, né, e da sua vida. Um acidente envolvendo 3 carros de passeio deixou passageiros levemente feridos hoje de manhã na MG 353, próximo a Coronel Pacheco, cidade que fica perto de Juiz de Fora, aqui na Zona da Mata. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, em razão da batida, houve apenas danos materiais. A pista precisou ser interditada, mas, segundo a guarnição, a via já foi liberada e o fluxo de veículos foi restabelecido no trecho. Falar em estrada, a Polícia Rodoviária Federal alerta a população sobre uma notícia falsa que está circulando na internet, que envolve a abertura de inscrições para um novo concurso público da instituição. Além da divulgação enganosa, foi identificado um site falso que simula uma página oficial da PRF com o objetivo de aplicar golpes. Essa página falsa induz as vítimas ao pagamento de taxas de inscrição inexistentes. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que não há, neste momento, qualquer concurso público com inscrições disponíveis. Todas as informações sobre processos seletivos são divulgadas exclusivamente pelos canais oficiais da polícia, que são o site gov.br/PRF e o perfil no Instagram, @PRF. De acordo com a própria PRF, já estão sendo tomadas as medidas cabíveis para identificar os responsáveis pela disseminação da fake news e do site falso. Em caso de dúvidas, a Polícia Rodoviária Federal orienta que a população entre em contato pelos canais oficiais da instituição. E a taxa de desemprego chegou a 7% no primeiro trimestre de 2025, de acordo com os dados da PNAD contínua, divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Essa taxa é maior do que a do trimestre anterior, que foi de 6,2%, porém é considerado o menor percentual de desocupação para um trimestre encerrado em março, em toda a série histórica desde 2012. Depois de 5 meses à procura de trabalho, a Eline decidiu recorrer a esta feira de empregos. Muita esperança, não vejo a hora de dormir e botar a cabeça no travesseiro de novo, empregada. Para o Rafael, qualquer vaga interessava. Eu estou procurando empregos, entendeu? Independente de tudo, auxiliar, produção, limpeza, a gente estou correndo atrás. Assim como os dois, 7.700.000 brasileiros chegaram ao fim de março desempregados, segundo o IBGE. A taxa de desocupação cresceu 13% em relação ao trimestre anterior, outubro a dezembro de 2024. É uma situação que os economistas já esperavam nessa época, principalmente por causa do fechamento das vagas temporárias do Natal. Só que dessa vez, o desemprego subiu menos. Foi o índice mais baixo já registrado pelo IBGE no primeiro trimestre de um ano, desde o início da série histórica, em 2012. Nem todos são absorvidos no início do ano, então é natural que essas pessoas passem a procurar emprego também e aí aumente essa taxa de desemprego. Então, mesmo olhando essa alta, aí a gente olhando para outra visão, a taxa de desemprego ainda está num patamar muito baixo. Isso reforça ainda o mercado de trabalho bastante aquecido. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a população desocupada diminuiu 10%, mas os economistas chamam a atenção para o número de desalentados.
aqueles que estão sem trabalho e nem procuram porque não acreditam que vão encontrar uma vaga. Esse grupo cresceu quase 7% nos 3 primeiros meses deste ano. Se continuar crescendo esse número, passa a ser um dado bastante preocupante, porque aí a gente vai ver um desequilíbrio no mercado de trabalho. Ficar desempregada é tudo que a Ana não quer. A administradora tenta recomeçar a vida profissional depois de trocar Porto Alegre pelo Rio de Janeiro. A busca por trabalho não para. Tem gente que retorna rápido, tem gente que não retorna, tem gente que diz que vai retornar e não retorna. Então a gente fica nessa angústia, né? Mas sempre procurando. Foi prorrogado o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Enem 2025. Agora os candidatos têm até o dia 2 de maio para fazer o pedido. Também é possível justificar a ausência na edição anterior, caso não tenham comparecido. Pode pedir a isenção quem está no 3º ano do ensino médio em escola pública. Quem participou do programa Pede Meia, quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular. Inscritos no CAD único com renda familiar de até 3 salários mínimos. O pedido deve ser feito pela página do participante com login do gov.br. O resultado sai no dia 12 de maio. Mais informações estão disponíveis no site enem.inep.gov.br/participante. A gente volta em instantes com mais informações aqui no Jornal da Alterosa. Até já. Começou hoje a Copa Alterosa de Futsal no Ginásio Municipal de Juiz de Fora. Antes da bola rolar, houve uma cerimônia de abertura da Copa Alterosa. Bom Pastor e Sport fizeram o primeiro duelo feminino na história da Copa Alterosa, já na estreia da competição em 2025. No clássico da abertura, melhor para o clube Bom Pastor, que venceu o Sport por 3-1. E já tem jogo de novo aqui no ginásio municipal. É na próxima segunda-feira, às 7h30 da noite. E a Brasel realizou um workshop com o objetivo de levar informações sobre o ingrediente obrigatório do JF Sabor desse ano, o queijo. O JF Sabor vem com uma pegada ainda mais mineira na edição desse ano. Com o tema Ouro de Minas, o ingrediente principal vai ser o famoso queijo mineiro. O desafio é que, para cumprir um dos requisitos, primeiro eles têm que ter, no mínimo, um queijo Minas. E o segundo pode ser qualquer outro tipo de queijo. E hoje nós estamos aqui no Instituto Cândido Tostes, em parceria com a EPAMIG, para um workshop e degustação de queijos, para que eles possam entender melhor a diferença de um queijo para o outro, para que a receita possa ser mais criativa e também saborosa. O queijo do patrocinador Sabor da Terra incrementa ainda mais o evento e a região. Rodrigo, explica pra gente o que você está fazendo aqui neste momento. Estou fazendo filetamento do queijo parmesão para posterior degustação. E qual que é a diferença desse queijo para os demais? Esse é um queijo, um queijo tipo parmesão, que ele tem um determinado tempo de maturação, que é no mínimo 6 meses. E os outros queijos que a gente está expondo é um queijo Minas padrão e um queijo Minas curado. Também tem maturação e fermentos diferentes. Futuros participantes do concurso interessados estiveram nas palestras e puderam conhecer mais sobre os tipos de queijos, complementos e também acompanhamentos para a criação dos pratos. Olha, a palestra teve a intenção de mostrar a variedade dos queijos de Minas, os queijos artesanais, os queijos industriais, os queijos da região. Então a gente esclareceu um pouco sobre fabricação, sobre sabor, aroma, como eles se comportam nas receitas. Então eles tiveram hoje, agora com a degustação, como conhecer melhor esses produtos para usar nas suas receitas e nas fichas técnicas. O evento aconteceu no Instituto de Laticínios Cândido Tostes. A gente ficou muito feliz com o convite de poder dar a nossa contribuição para esse importante evento, organizado pela Brasel. E a gente entende de queijo, então eles procuraram a gente para a gente explicar um pouquinho para os jurados e para os participantes também a diferença entre os queijos Minas e os outros queijos que estão incluídos nesse concurso. Outros produtores também participaram da ação. Nós somos 2 aposentados que decidiram mudar para o mundo rural. E era, em princípio, para não fazer nada, só ver a natureza, mas o queijo nos pegou. E daí em diante a gente vive nesse mundo do queijo. Cuidado que a gente tem com os animais,
porque todo o nosso queijo é feito com leite produzido na propriedade. A gente não compra leite de terceiros. Então, esse cuidado que a gente tem com as boas práticas, tanto no curral quanto na queijaria, faz o queijo ser um produto de qualidade e um produto aí com boas características para poder vencer concurso. Aqui é o nosso queijo Minas, produzido na zona rural de Juiz de Fora, da agricultura familiar. E esse queijo Minas Frescal, ele ganhou em primeiro lugar o ano passado no concurso de queijo artesanal de Minas Frescal. Priscila é proprietária da Gruta e já está de olho nas dicas para o prato desse ano. Esse ano a gente vai entrar no JF Sabor com um hambúrguer, né, que é a nossa especialidade, a gente é da Gruta Hamburgueria. E assim, por mais que a gente já use queijo nas nossas produções, a gente vai muito pro tradicional, que é requeijão, mussarela, prato, cheddar. Então a gente veio aqui hoje para a gente estar degustando os outros queijos que entram no festival, para a gente se espelhar um pouco mais nas ideias. Está sendo bem inovador, bem clareador aqui para a gente participar. Nara atua no ramo de vinho. Tem combinação melhor do que essa com bom queijo? Viemos hoje para entender um pouquinho, né, sobre o cenário, o regulamento do JF Sabor. A ideia é a gente agora, depois desse entendimento, dessas informações que a gente recebeu, do pessoal da Brasel, do pessoal daqui da Cândido Tostes, é a gente encontrar a categoria, né, onde a gente vai se inscrever. Então, a nossa intenção é colocar também o bar mais à frente, né, para as pessoas conhecerem. A gente trabalha com vinho especialmente, então a gente acha que o casamento é perfeito de queijos com vinhos. Então a gente recebeu informações relevantes, agora a gente vai pensar aí qual é a categoria que nós vamos nos inscrever. Obrigado pela companhia e eu te espero para a gente fechar a semana amanhã aqui no Jornal da Alterosa às 6:50. Boa noite e até lá. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador.